Aproveitando que nós estamos em pés, eu peço para você abrir o seu exemplar bíblico no livro dos Salmos, capítulo 91. Vamos ler o verso primeiro. Livro dos Salmos, número 41, verso 1. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar um pouquinho nesta noite sobre os atributos morais de Deus. Atributos morais de Deus. O versículo é o versículo 1. O Salmo não tem capítulo, o Salmo tem número 91. Número 91 e verso 1. Amém? Glória a Deus. Irmãos, acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vamos pegar aqui a palavra onipotente. Eu falo e os irmãos repetem. 1, 2, 3. Onipotente. 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 Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, como na semana passada, irmãos, nós estamos estudando sobre o nosso Deus. Amém, irmãos? O nosso Deus, o Deus Pai, o Deus Criador de todas as coisas, Nós estamos estudando sobre essa pessoa, sobre este ser, sobre o único e verdadeiro Deus. Amém? E hoje nós vamos continuar estudando. Só que nós vamos estudar mais particularmente nessa noite sobre os atributos morais de Deus, que nós encontramos no Salmo de número 91 e verso 1. Por isso que eu pedi para os irmãos sublinharem esta noite a palavra onipotente. Amém? Mas o que é atributo? Atributo, para nós simplificarmos, é qualidade de um ser. E os atributos, irmãos, que nós vamos falar nesta noite são os atributos particulares, são de Deus, eles são únicos. Por quê? Porque os atributos de Deus ninguém tem. Nenhum ser nos céus ou na terra ou no mar podem ter esses atributos. Por isso que é bom nós entrarmos em detalhe, e o Senhor nos chama a atenção nesta palavra que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aleluia! O nosso Deus nós podemos identificar aqui neste verso 1 que não é um Deus comum, não é um Deus que foi feito pela mão dos homens, não é um Deus que pode ser carregado pelos homens. O nosso Deus é um Deus que criou todas as coisas e nos carrega no colo. Aleluia! No momento que o irmão e a irmã está passando por luta, por dificuldade, esse Deus está sempre conosco, nos carregando no colo. Esse Deus que nós servimos, meus irmãos, é um Deus que Ele fez todas as coisas. Vou repetir: Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez o mar, Ele fez o ser humano, Ele fez os animais. Esse Deus que nós servimos é um Deus criador. Quantos podem levantar a mão e dar glória a Deus aí? Aleluia! Nós lemos no livro de Salmos. O livro de Salmos, a tradução de Salmos quer dizer louvores. O livro de Salmos, ele é assim como toda a Bíblia, ele é de uma atualidade tão grande, tão grande. O livro de Salmos também ele foi escrito, irmãos, para nos dar exemplo, para nos deixar o exemplo de várias situações diferentes e de como Deus age em cada situação. O livro de Salmos, para nós entendermos melhor, ele é o inário do culto judaico. Ele é o inário do culto judaico, ele serve no culto judaico para os irmãos judeus, para as irmãs judias louvarem o nome do Senhor.
Os irmãos leem e cantam os salmos assim como nós cantamos louvores. O livro de Salmo, ele é cantado e acompanhado por instrumentos musicais. O salmista que nós podemos identificar, que escreveu a maioria dos salmos, é o salmista. Um dos mais conhecidos é o rei Davi. Outro homem de Deus que escreveu salmos foi Salomão. Nós podemos identificar aqui no Salmo de número 90 que quem escreveu foi Moisés, o grande libertador, o grande legislador. E eles cantam nos cultos judaicos, eles louvam o nome do Senhor com os salmos. Aleluia! E irmãos, os salmos também, irmãos, nós podemos identificar como são poemas de adoração a Deus. Amém? O salmo, ele é nada mais, nada menos do que poema. Quando você está lendo o salmo, você está lendo poema. Quando você está lendo o salmo de número 91, você está lendo um poema. Aleluia! Um poema de adoração a Deus. Mas o que isso tem de importância para nós? A igreja cristã adotou o salmo como reconhecendo nele um sentido cristocêntrico. Se você for estudar o livro de Salmos, cada número, desde o número 1 até o número 150, você vai encontrar Cristo em cada um dos números de Salmo. Portanto, a igreja do Senhor, ela reconhece que o livro de Salmo, ele é cristocêntrico. Mas como isso, pastor? Eu não vejo Jesus escrito em nenhum dos livros de Salmo, mas você vê Deus sendo louvado. Quando você vê salmos sendo lido, salmos sendo cantado, numa reunião judaica, você está vendo o homem e a mulher louvando e exaltando o nome do Senhor Deus Altíssimo, que é o mesmo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é a mesma pessoa. É por isso que a igreja, ela vê os salmos, ela acredita e ela tem no seu sentido real que o salmo, ele é cristocêntrico. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Quantos estão entendendo? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. O livro de Salmos, irmãos, nada mais, nada menos que é 150 louvores de adoração a Deus. Eu gostaria que isso ficasse bem claro para os irmãos. E nós lemos, irmãos, no verso 1 do Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Onipotente, meus irmãos, são os atributos naturais de Deus. Nós lemos isso na semana passada. Mas não acaba aí. Onipotente, irmãos, o Senhor não é apenas onipotente. O Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Mas nós não vamos entrar nesses detalhes, irmãos. Aleluia. Mas o nosso Deus, ele não para por aí. O nosso Deus é muito mais do que onipotente, onipresente e onisciente. E é isso que nós vamos ver, os atributos morais de Deus aqui nesta noite. Se quiser, você pode anotar o que o teu Deus é a partir de agora. Até agora só foi uma introdução. O que o teu Deus é? O teu Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Mas o teu Deus não para por aí. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele também é santo. Amém. Vamos repetir todos juntos? O meu Deus é um Deus santo. Para o ensaio tá bom. Vamos repetir mais uma vez? 1, 2, 3. O meu Deus é um Deus santo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? A santidade de Deus, irmãos, significa a sua absoluta pureza moral. Ele não pode pecar, mas também, não só isso, nosso Deus, ele não tolera pecado. É por isso que nós pregamos contra o pecado, porque o nosso Deus, ele não pode pecar, e o nosso Deus não tolera pecado. Amém. Por isso que a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é santo. Por isso a Bíblia diz que o nosso Deus, ele requer santidade no seu povo. Amém. O povo de Deus, para fazer a diferença aqui na face da terra, o povo de Deus, ele carrega em si, e dentro do seu coração, dentro do seu chamado por Deus, ele tem